Oi! Hoje, no nosso cantinho da meditação, vamos meditar um pouquinho sobre as palavras de Jesus. Jesus, ele enfatizava mudança nos seus seguidores. Quando não havia esta mudança que Jesus buscava, ele dizia sempre algumas palavras, como, por exemplo, limpe o interior do copo e depois o exterior. O que ele está dizendo com isso? Que a transformação vem de dentro para fora. Em uma passagem ele disse: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que essa pessoa tem Deus nos seus lábios, mas a sua mente está vazia, o seu coração está longe de Deus. O coração que ele está falando é a parte racional, mental, e nós temos que preencher a nossa mente com a palavra de Deus. Nós só seremos nascidos de novo, nos tornamos filhos de Deus, quando nós buscamos essa limpeza do interior, buscamos essa transformação que o Espírito Santo nos ajuda a obter. Em Romanos 12, versículo 2, está falando para transformai as vossas mentes. Essa transformação aqui é um processo que envolve renovação, mudança de pensamento, mudança de atitude e de comportamento para poder ficar alinhado com Deus, para verdadeiramente nós nos tornarmos filhos de Deus. Para nós sermos conhecidos como filho de Deus, nós temos que ter os frutos. Que frutos? Os frutos do Espírito Santo, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade. Esses são os frutos que devem estar em nossa mente. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4, versículo 8, ele nos deixa uma direção sobre o que ocupar a nossa mente. A nossa mente, segundo aqui o apóstolo, deve ser ocupado com o que é bom, com o que é amável, com o que é de boa fama, com amor, com a paz, com o que é justo. Então, aquilo que é injusto não deve estar em nossa mente. Aquilo que é maldade não deve estar em nossa mente. Por quê? Porque, olha, você está aqui, por exemplo, a raiva, o ódio, ela é um portal espiritual para o outro lado, o opositor de Deus e o opositor dos filhos de Deus. Então, nós temos que viver em constante vigilância, como diz o apóstolo, em constante oração. O que é oração? É a meditação da palavra do Senhor. Nós temos que ser soldado vigilante na nossa mente. Veio o pensamento de raiva, de rancor, de ódio, de desonesto, imediatamente deixamos passar o pensamento como nuvem carregada, deixa passar. E você vai dizer: eu não sou esta pessoa, eu sou uma pessoa com a mente de Cristo, lavada e redimida no sangue do Cordeiro. Isto é, todos os dias, esta busca. Hoje, nós sabemos, pela psicanálise, pela neurociência, pela psiquiatria,
que há possibilidade de uma pessoa ela transformar a sua vida, o seu viver com a renovação da sua mente. Isto Jesus já sabia. O apóstolo Paulo já deixou escrito que é para nós nos transformar. Transformai, amai a Deus, amai os vossos irmãos, para que o vosso fruto permaneça. E assim vós se torne filho de Deus. Então, nós somos filhos de Deus quando nós conseguir transformar a nossa mente. Como é que eu vou conseguir esta maravilha? Lendo a Bíblia, escutando a palavra de Deus. É isto que vai dar as ferramentas necessárias para o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas. Outra coisa, os nossos olhos devem ser colocados em coisas boas, para que o nosso cérebro capte coisas boas. Porque, já disse, o Davi, não colocarei coisas impuras dentro da minha casa, para que não seja destruído junto. Essa casa pode ser a sua casa, o seu templo, né? Porque as pessoas dizem assim: ah, não, mas isso Deus quer o coração. Não, Deus quer você todinho, sabe por quê? Porque o que a Bíblia diz? Somos templo do Espírito Santo. Tem diferença de um templo e uma boate? Tem. Sim ou não? Tem diferença. O que é o templo? O templo é um lugar sagrado. É um lugar onde o homem se une ao sagrado. É um lugar de adoração. Então, o seu corpo é um templo divino, onde o Espírito de Deus habita, junto com o seu espírito humano. E você é templo. Deus disse que ele habita em templo não feito por mão de homem. Aquele lá que você vai adorar, levantar a mão, bater palma, aquele lá é o templo, onde os homens se reúnem para buscar o sagrado. E o que é o seu corpo? É o sagrado. E a sua mente? Conexão perfeita com o divino. E você não pode estar se contaminando, botando o que é impuro diante dos seus olhos. Então, hoje, a nossa meditação é para transformar a nossa mente, colocando em nossa mente o que é bom, o que é perfeito, o que é amável, o que é de paz. Mas como vou fazer isso? Você vai vigiar. Quando vir aquele pensamento de raiva, você já vai dizer: opa, esse pensamento não. Vai sair, eu libero. Quando vir aquela pessoa na sua mente, aquela que te causou um grande prejuízo, você vai dizer: vai em paz, eu libero. Quando você perdoa, você deixa de beber o veneno, porque a raiva adoece o corpo. E isso não é para estar na sua mente, porque a raiva começa na mente, depois reflete no corpo. Isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, o amor, a paz, o que é justo, o que é tranquilo, a alegria, a tranquilidade, começa na sua mente e vai refletir também no seu corpo. Por isso Jesus dizia: cuida do interior, para depois o exterior. Às vezes nós vemos o contrário. Pessoas com roupa de crente, com cabelo de crente, anda como crente, mas fala como profano. Então nós temos que ter o quê? Coerência. Nós não podemos ser dicotômico. Nós temos que ser unificado com Cristo. Os nossos pensamentos conectados com Deus. Como é assim que eu vou viver? Pensando no amor, pensando no que é justo, pensando no que é correto. É bem fácil você discernir o que é de Deus e não. Quando vir aquilo que é prejudicial para o outro, ou prejudicial para você, que não é de boa forma, que é crime, você já sabe, não é de Deus. Então, limpe o interior. Depois, externe para o exterior. Busque a Deus na sua mente, no seu cérebro, com todo o coração, com interesse de alma. Aí, toda vez que você invocar, ele está perto, porque é isso que ele diz. Quando o meu povo me buscar de todo o entendimento, eu estarei. Então, nesta hora,
Bote a mão assim, diga: Deus, transforme os meus pensamentos. Passa o sangue, porque eu quero que a minha mente seja uma conexão perfeita contigo e meus pensamentos me levem continuamente a ti. Amém? Que este Deus de paz coloque em nós o seu amor divino, nos abrace com o seu imenso amor e que a paz se estenda dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém.